Vamos falar de novo de clássico, de belo, de perfeito, de rigor, de forma. Aula do programa Fique em Casa Aprendendo, comigo, Cacau Sotero, uma das professoras de língua portuguesa deste projeto. Aula de hoje, né? Língua portuguesa, literatura. Vamos falar de parnasianismo. Você já ouviu falar de parnasianismo? Parnasiano, o que é isso? O que tem de clássico? O que tem de belo? O que tem de real? O que tem de ficção? Tá? Vamos falar hoje do que é parnasianismo. O título da aula é Parnasianismo e Realidade, tá bom? Contexto histórico deste movimento literário, aspectos conteudísticos, características e contextualizando tudo, tá certo? Então vamos começar falando sobre o conceito. Mais uma figura. Lembram da aula de viagem ao classicismo? Nós fizemos uma contextualização, uma problematização deste conteúdo novo aqui. O que é parnasiano? Tem a ver com Parnaso, que está relacionado à figura mitológica que dá nome a uma montanha na Grécia. Então, quando você for à Grécia, com certeza você vai ouvir falar desta montanha chamada Parnaso. Olha só, eu já falo aqui de Grécia e de mitologia. Aí eu faço aqui um link com o classicismo. Por isso que tem a ver. Onde, segundo a lenda, moravam as musas do deus Apolo. E era frequentemente visitada pelos poetas em busca de inspiração. Então, há uma lenda. Há toda uma história aí por trás desse movimento literário. Os poetas iam para essa montanha, que tem o nome de Parnaso, e lá eles recebiam visitas, né? Eles eram inspirados por quem? Pelo deus Apolo. Aí a gente trata da mitologia. Como eu já falei, é lenda, é mito. E mito não existe, tá certo? Vamos avançando. Parnasianismo é uma escola da literatura brasileira. Já sabemos que o termo escola literária, movimento literário, as pessoas usam do jeito que quiserem, né? Muitos literatas, muitos autores não gostam de denominar esses movimentos de escola, porque eles acham que fica uma coisa fechada, uma coisa assim muito engessada. E não é assim que funciona. Os movimentos literários, eles acontecem da necessidade, da crítica que existe em relação ao atual, e aí mudam as coisas, o contexto também, a situação política, religiosa, social, elas sofrem modificações e, claro, isso vai refletir em todos os campos e com a literatura, com a arte não é diferente. Então, coloquei aqui como escola, mas você já sabe, pode ser escola, pode ser movimento, tá bom? Da literatura brasileira ou movimento literário essencialmente poético, contemporâneo do realismo naturalismo. Então, o parnasianismo acontece nessa mesma época em que se desenvolve o realismo naturalismo. Então, a gente já tem uma ideia. O realismo naturalismo nasceu em oposição ao que movimento literário? O nome está dizendo realismo, trata com realidade, vai se opor a quê? A subjetividade do romantismo. Então, o parnasianismo é um movimento literário que vem, eu diria, contribuir. Por quê? Porque ele é contemporâneo, ele é mais ou menos daquela mesma época. É um estilo de época que se desenvolveu aonde? Somente na poesia, no poema. A partir de 1850, na França. E foi chegando, claro, como todo movimento literário, chegou ao Brasil a partir de 1880. Olha só, começou em 1850. No Brasil, 30 anos depois, aproximadamente, conviveu com movimentos do século XX. Por que ele convive à parte? Porque ele só se desenvolve dentro da poesia, dentro do poema. Lembrando que poema é a estrutura e poesia é o conteúdo literário. A poesia se apresenta não só no poema, a poesia se apresenta na pintura, na escultura, em qualquer manifestação de arte, uma vez que é um conteúdo subjetivo de cada autor. Ok? Compliquei? Ainda não acabou a aula, não. Temos muita coisa ainda para falar. Então, até aqui tudo bem. Então, há uma necessidade de se compreender, de rever os conteúdos trabalhados no classicismo para compreendermos o parnasianismo. Contexto histórico. Quando isso acontece? Quando o parnasianismo se desenvolve, nós temos
consolidação da segunda Revolução Industrial. Nós tivemos a Revolução Industrial, nós estudamos isso, é pano de fundo do realismo. Só que ela acontece em dois momentos. E no segundo momento da Revolução Industrial é o período que ocorre a formação dos conglomerados empresariais e a aliança entre as indústrias e a ciência. A Revolução Industrial traz uma série de modificações para a sociedade. E uma dessas modificações é justamente a substituição da mão de obra humana pela máquina. E essa revolução acontece em dois momentos. Então, no segundo momento dessa Revolução Industrial é que se desenvolve esse estilo de época, aí, o parnasianismo. Há um processamento de urbanização e dos serviços públicos. Então, há um êxodo rural. As pessoas deixam o campo e passam a habitar nos centros urbanos. Isso gera a consequência, claro, é mais gente para ser cuidado pelos governos, não é assim? Há um deslocamento da produção manual para a mecânica, como eu acabei de dizer, essa substituição da mão de obra humana pela máquina. A máquina surge para fazer o trabalho de 10 operários. Isso vai gerar o quê? Desemprego. O desemprego vai trazer outras consequências, vai trazer fome, vai trazer também um processo de marginalização de uma sociedade. Isso não justifica, claro. Nós não podemos dizer que porque eu não trabalho eu vou roubar, isso não justifica. Mas é uma das consequências desse conglomerado aí. Aqui é o conglomerado empresarial, eu puxo o gancho para esse conglomerado de pessoas que não têm de onde tirar o seu sustento. Aí, por isso, acontece a marginalização. Então, aumenta o número de operários. Aumenta o número de operários trabalhando em fábricas, só que existe também a substituição dessa mão de obra. Não esqueçam disso. Interpretação agora do mundo de maneira mais científica e positivista, né? E positivista, que é o positivismo de Augusto Comte, que vai fazendo essa influência aí na sociedade. Invenções e avanços. Aqui nessa época, há grandes avanços tecnológicos, invenção de máquinas, estudos mais avançados, mudanças na economia, é óbvio, e mais ainda a transformação da mentalidade das pessoas. Eu vou dar só um exemplo prático para que a gente entenda mais ainda esse assunto. Hoje em dia, século XXI, outubro de 2021, nós estamos em 2021, no século XXI. Estamos passando por uma revolução tecnológica na nossa sociedade. Hoje em dia, ninguém mais se esconde de ninguém, porque todo mundo tem um smartphone de última geração. Nós temos ferramentas de redes sociais, como, por exemplo, o WhatsApp, que é utilizado tanto para questões pessoais quanto para as questões profissionais. Não é assim? Nós utilizamos o WhatsApp do nosso smartphone, nós utilizamos o WhatsApp no nosso computador. Nós temos até a opção de utilizar o WhatsApp, duas contas, uma comercial e uma pessoal, dentro do mesmo smartphone. Isso é o resultado de um avanço tecnológico. Então, imagine isso naquela época, onde se trabalhava manualmente e de repente surgem máquinas. O avanço científico vai trazer mudanças em todos os setores e a economia é um deles. Por quê? Existe uma valorização da ciência e o rompimento com aquele subjetivismo marcado na escola literária anterior ao romantismo. Então, como eu acabei de dizer, os movimentos literários eles surgem também dessa modificação que há na sociedade. Esse momento em que nós mudamos de pensamento em função de coisas que vão acontecendo, fatos, mudança de comportamento na sociedade, mudança de comportamento do homem, aquilo que vai inferir, aquilo que vai modificar o nosso comportamento. Até então, tudo era muito subjetivo, tudo era defendido de forma sob o olhar do autor. Essa forma subjetivista era refletido no romantismo. Só que esse avanço tecnológico vem e muda a cabeça das pessoas, muda a economia, muda a forma de pensar de todo mundo e, obviamente, muda o cenário. Claro que
o romantismo vai acabar obsoleto, vai perdendo seu valor. E aí a gente tem um novo estilo surgindo. O realismo, naturalismo e também o parnasianismo. Por isso que eu coloquei parnasianismo e realidade. Por quê? Porque a gente está dentro de uma sociedade onde se tratam os assuntos de forma mais real, de forma mais pés no chão, onde se trata a realidade de forma mais antenada. Então, claro que toda vez que há uma revolução tecnológica, uma revolução da mídia, uma revolução nesses aspectos, vai haver transformação dentro da sociedade. Olha aqui, eu tenho o parnasianismo europeu, tem como proposta preocupação com a forma. Então, desde a era clássica até o romantismo, houve um pouco de flexibilização na hora da composição de poemas, em relação ao número de sílabas, sílabas poéticas, em relação à questão da rima, só que os parnasianos fazem essa retomada do clássico, do perfeito, da forma. O recurso à mitologia clássica, o retorno a isso, e a incorporação de um espírito de quê? A arte pela arte. Dentro do romantismo, nós tínhamos uma forma de fazer crítica à sociedade, como, por exemplo, o Castro Alves, que usou a poesia para criticar o escravismo. E aqui o parnasianismo não tem objetivo nenhum. A arte pela arte, só o culto à forma, o belo, o essencial. Pronto, eu não tenho necessidade de provocar nada, de criticar ninguém, só mesmo a arte pela arte. Então, quais são os aspectos conteudísticos disso aí? Paganismo, aí a gente pula para a questão do divino, mas o divino não Deus, aquele Deus da Idade Média, o Deus teocêntrico, o Deus todo-poderoso, não, outros deuses. Vimos na aula passada o nascimento de Vênus, é um deus. Falei aqui da montanha Parnaso, do deus Apolo, que é um deus pagão. Então, a gente tem um paganismo, né, o greco-latino, oposição aqui ao cristianismo e ao misticismo do simbolismo, que é uma outra escola literária que a gente também vai falar, que é paralela a esse movimento. Simbolismo tem a ver com símbolo, eu já dou a deixa aqui. Tem a ver com símbolo, tem a ver com a simbologia nas coisas. Retomada de elementos de tradição clássica. Então, culto ao clássico, materialismo e racionalismo. Contenção de sentimentos, em oposição à externalização amorosa romântica. O romantismo traz o amor, a idealização da mulher, a idealização também de uma sociedade, e o parnasianismo não, ele tem a contenção dos sentimentos. Eu não vou demonstrar aquilo que eu sinto, não. A busca só da arte. A arte pela arte. O belo, o bonito, o perfeito e só. Os parnasianos são esteticamente detalhistas e preocupados com a forma, tá bom? Valorização do vocabulário culto, dos sonetos. Lembra do soneto? Aquele poema composto de 4 estrofes, sendo 2 com 4 versos, o quarteto, e 2 com 3, que são os tercetos. Bem como rimas raras e ainda temas da antiguidade clássica. Então, quando você falar de parnasianismo, você vai lembrar de classicismo. Só que o gosto só pelo belo, o culto à forma, a arte pela arte. Autores realistas e objetivos, no sentido de serem mais pés no chão, mostram as coisas como elas se apresentam. E só. Eu não me aprofundo mais do que isso. Exaltação de sentimentos, a arte explicada por si só e a idealização da arte pela arte. Então, nesse caso, esses sentimentos são sentimentos artísticos, de belo, de culto à forma. Não é aquele sentimento lá romântico, não podemos confundir. Arte pela arte, busca da perfeição formal e preferência pelo soneto. Nós vamos ver muitos sonetos no parnasianismo. Universalismo, vamos deixar as coisas mais abrangentes, mais gerais. Apego à tradição clássica, isso aí é uma característica bem aparente.
Gosto pela mitologia greco-latina, nós já falamos disso, né, que é a greco-romana, e rejeição do lirismo. Nada de muita melosidade, não. Exemplo de poema dos parnasianos portugueses, fábulas antigas, princípio do mundo, o amor não era cego, lembram disso? Via mesmo através da escuridão cerrada e pupilas de lince em olhos de morcego. Essas aqui, eu trouxe uma contextualização do que o parnasianismo traz para nós em suas composições. Então, vamos lá. Poema do... a gente vai para o parnasianismo. Outra coisa, não se tem prosa, não se tem nada de romance, apenas poemas. Poemas que cultuam o clássico, que cultuam o belo, que buscam ramificações dentro do classicismo para que explicar a arte, apresentar a arte, sem delongas, sem subjetivismo, tudo muito direto. Um exemplo bem claro aqui, vamos ler. Mas um dia, brincando, a demência irritada, no ímpeto de fúria, os seus olhos vazou. Foi a demência logo as feras condenadas, mas Júpiter, sorrindo, a pena comutou. A demência ficou apenas obrigada a acompanhar o amor, visto que ela o cegou. Aqui a gente tem uma fábula. É uma história para explicar essa história do amor ser cego. E aqui eu tenho, ó, irritada vai rimar com condenada, vazou vai rimar com comutou. Agora eu tenho aqui, gente, um, dois, três, quatro, 5, 6. Eu coloquei 6 versos. Por quê? Porque eu estou trabalhando com slide, eu não tenho como colocar o poema todo. Então, a gente fraciona. Por isso que eu estou fazendo aqui a leitura bem devagar. Então, aqui a gente já entendeu que se trata de uma fábula. Que eu tenho aqui presença, olha só, Júpiter, mitologia. Demência também vem como uma personagem, tá bom? Como um pobre que leva um cego pela estrada, unido desde então por invisíveis laços, quando o amor empreende a mais simples jornada, vai a demência adiante a conduzir-lhe os passos. Aqui, gente, é uma história para falar que essa história de amar demais é um caso de doença, é um caso de demência. O amor é cego. Às vezes a pessoa olha um casal, um homem muito bonito, no ponto de vista de quem vê, a mulher não muito bela. Ele está cego, ou vice-versa. São ditos populares que as pessoas até replicam. Mas tem um fundo aí, ó. Antiguidade clássica, certo? Aqui nós vimos trabalhar das rimas, tá certo? Vimos a história contada através da mitologia, através do grego latino, né? Do greco-latino, do grego e do latino, de Roma e Grécia. Temos presença de personagens mitológicos e temos aqui uma história para explicar o amor, né? Eu vou voltar aqui. Opa, olha só. Vou ler todinho agora. Mas um dia, brincando, a demência irritada, no ímpeto de fúria, os seus olhos vazou. Quer dizer, foram furados. Foi a demência logo as feras condenadas, mas Júpiter, sorrindo, a pena comutou. A demência ficou apenas obrigada a acompanhar o amor, visto que ela o cegou. Então, nesse ponto de vista, quem cegou o amor foi a demência, num ato de fúria. E a pena dada por Júpiter foi que a demência sempre acompanhasse o amor. Como um pobre que leva um cego pela estrada, unido desde então por invisíveis laços, quando o amor empreende a mais simples jornada, vai a demência adiante a conduzir-lhe os passos. Quer dizer que uma pessoa que ama exageradamente está sendo conduzida pela doidice, pela demência, porque o amor é cego. Uma explicação bem interessante de Antônio Feijó. Bom, na aula de hoje, nós aprendemos o que é parnasianismo, de onde vem, que se desenvolve apenas nos poemas, culto à arte pela arte,
Nada de sentimentalismo exacerbado como havia no romantismo, uma crítica e uma oposição, claro, ao romantismo, mas para explicar a arte, apaixonados são, eu não posso nem falar essa palavra aqui numa aula de parnasianismo, mas fica aí o parênteses, apaixonados são pelo perfeito, pelo belo, pelo ético. Compliquei?